Bom dia, seja muito bem-vindo. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Estamos reunidos de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, para juntos começarmos o dia meditando na palavra de Deus, orando uns pelos outros e nos empoderando no Espírito para as lutas e batalhas diárias que temos que enfrentar. E hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: o valor verdadeiro da humildade. O texto é Provérbios, capítulo 29, versículo 23, que diz o seguinte: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A humildade tem sido ao longo do tempo um conceito pouco compreendido e muitas vezes associado a um significado de fraqueza, subserviência, pobreza, uma aparência descuidada, desleixada, despojada, a um sentido de miséria, o que acaba dando a ela um caráter pejorativo. Mas, na verdade, a humildade é uma virtude fundamental para que possamos viver um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor e também com as pessoas que nos cercam. Se formos à origem etimológica da palavra humildade, nós vamos descobrir que ela deriva do latim humus, que designa terra, barro. A palavra homem deriva do latim homo, que curiosamente também tem a sua origem no termo humus. Humanidade é todo mundo se perceber como barro, como humus. Então a palavra humildade significa saber qual é o material que nós fomos feitos. Nós fomos feitos de barro, somos simples, material que não tem nobreza em si, mas que carrega uma potencialidade extrema. Significa reconhecer quem nós somos de fato. E reconhecer o quanto nós estamos linkados aos demais e que ninguém é melhor ou maior do que qualquer outro. Por isso que humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. É a característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba, sem vaidade. As pessoas que se classificam pretensiosamente de humildes, através de manifestações anti-beleza, sucesso, dinheiro, não são genuinamente humildes. Porque aquilo que verdadeiramente os move e sustenta é a necessidade de enaltecimento, é o desejo de superioridade. Quem quer demonstrar que é humilde realmente não é. E nesse tempo que nós vivemos hoje de mídia social, de vídeos, de lives, as pessoas então elas realizam atos de humildade, de generosidade, mas isso debaixo dos holofotes, para que todos possam ver, para que as pessoas possam reconhecer. Tem a história de um diácono de uma determinada igreja que ele recebeu de manhã o título e uma medalha, o homem mais humilde da igreja. E à noite eles tomaram a medalha dele, porque ele botou ela no peito e levou. Humildade não é algo que você deve colocar no peito e se ufanar. Humildade deve ser reconhecida pelos outros. Em você, ela deve ser um estilo de vida, uma maneira de ser, uma forma de lidar com todas as circunstâncias e todos os momentos. Mas por que a humildade é tão importante? Primeiro, a humildade nos permite leveza diante de desafios. O indivíduo com humildade, ele consegue aceitar que em certos momentos da sua vida, ele vai necessitar de ser cuidado pelos outros. Ele é capaz de solicitar e receber esse cuidado por meio do outro, sem se sentir rebaixado, humilhado. Quando nós temos uma postura de humildade, nós sabemos entender o momento em que estamos por cima, o momento que estamos vencendo, os momentos de vitória, os momentos de conquista e creditar esse momento a Deus, às pessoas que estão ao nosso redor, sem deixar que o sucesso suba à nossa cabeça. Ao mesmo tempo que quando nós vivemos um momento de perda, um momento de dor, um momento de luta, nós sabemos não levar isso para o lado pessoal como se fosse um castigo contra nós, mas entendemos o processo em que estamos. E sabemos reconhecer a ajuda das pessoas ao nosso redor. Estamos abertos a ministrarmos e sermos ministrados. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A humildade, ela nos permite saber quais as lutas que temos que travar e muitas vezes de maneira sacrificial, pagando preço para chegar até lá,
mas ele também nos leva a entender as lutas que não são nossas e nos coloca em submissão total à vontade de Deus, dando a ele glória, gratidão e honra. É aprender, como diz o apóstolo Paulo, a termos contentamento em todas as coisas, a sabermos ter em abundância, como também padecer necessidade, sem que o meio e o contexto influenciem a nossa maneira de ser. A humildade, como valor no seu mais alto nível, possibilita o altruísmo e a dignidade para um mundo melhor. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros. Ser humilde é estar pronto para servir as outras pessoas. Como Jesus Cristo, Jesus era humilde e se colocava como servo de todos. Ele não veio para ser tratado como celebridade, mas trabalhar para o bem das outras pessoas. E a humildade nos leva a seguir o exemplo de Jesus. Quando nós sabemos o nosso papel diante das pessoas, nós conseguimos entender que fomos colocados aqui para abençoar, para cuidar de pessoas, para gerarmos vidas. Isso nos leva a ter uma filosofia existencial de sermos instrumento de bênção, de sabermos que não somos estanque, não estamos aqui para receber, não estamos aqui para desfrutar de tudo, não somos o centro, mas nós estamos aqui para distribuirmos, para abençoarmos, para cuidarmos dos outros, para olharmos para as pessoas na perspectiva daquilo que nós podemos fazer por elas. A pessoa humilde, ela sabe catalisar toda a sua potencialidade, todos os seus bens, todos os seus talentos, tudo que ela possui para cuidar do bem comum, para abençoar vidas. Ela está aqui com a missão. O orgulhoso, o arrogante, o soberbo só pensa em si, porque a raiz das suas ações é o egoísmo. Mas nós precisamos, revestidos de humildade, colocarmos a nossa vida à disposição para abençoar vidas. Uma coisa que a humildade trabalha em nós também é nos levar a reconhecermos as nossas próprias forças e também as forças dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Paulo, quando ele diz considerem os outros superiores a você mesmo, ele usa uma palavra que no grego significa calcular. Essa palavra implica numa avaliação consciente, baseada em fatos cuidadosamente considerados. Isso significa você saber autoavaliar-se, saber reconhecer quem você é, as suas limitações, as suas fraquezas e também a sua potencialidade. E saber reconhecer o outro também como um ser do mesmo nível que você. É entender que cada pessoa é importante para Deus. Quando você tem humildade, você tem os seus princípios e valores bem fundamentados, mas você não os impõe sobre os outros. Você não é intolerante, você não é prepotente, você não quer ditar a maneira dos outros ser, muito pelo contrário. Você entende que cada pessoa está num processo e cada pessoa está caminhando dentro do seu ritmo pessoal, porque nenhum de nós é matéria pronta. Considerar os outros superiores a si mesmo é dizer que você conhece o seu lugar. Ela está inerente à consciência da limitação do nosso saber e da disponibilidade permanente de aprender com as outras pessoas, independente do seu grau de instrução, de idade, de profissão ou extrato social, respeitando pontos de vista diferentes. A humildade, ela nos conduz a um relacionamento saudável, baseado na própria visão daquilo que Cristo nos ensinou. Nós aprendemos a reconhecer e dar ao outro o valor que ele merece. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quando é genuína, a humildade deve estar presente em qualquer contexto ou condição de vida. Não é exclusiva de um extrato socioeconômico e, acima de tudo, é uma expressão de maturidade emocional,
psicológica e saúde mental. Viver uma vida de humildade é saber viver em equilíbrio, saber qual é o seu papel e reconhecer o seu papel diante de Deus, diante da sociedade e principalmente diante de você mesmo. Lembre-se que a palavra diz que a humildade precede a honra. Então, ao contrário do que se diz, o humilde, ele não perde, ele ganha. O arrogante, o soberbo, pode até caminhar de maneira que pareça muito mais direcionada para o sucesso, mas a queda vai ser rápida. Enquanto que o humilde, ele consolida um caminho que o leva a um futuro desejável. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículos de 6 a 10, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Uma característica clara da pessoa que é humilde é que ela sabe reconhecer as suas próprias falhas, os seus pecados, os seus erros, as suas transgressões. E ele se quebranta diante do Senhor. E ele se humilha reconhecendo que Deus é Senhor absoluto e que ele é dependente da graça de Deus. E quando nós nos portamos assim, nós somos tratados por Deus e conduzidos ao Senhor para um processo de aperfeiçoamento que nos conduzirá à exaltação na presença de Deus. O servo que será elogiado é o servo bom e fiel. É o servo que está submisso à vontade do seu Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos resgatar a humildade como estilo de vida. Que nós possamos viver relacionamentos pautados na humildade, na compreensão, na tolerância e no serviço. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Reconhecemos, a Deus, o quanto somos dependentes do Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor nos conduza sempre no processo de quebrantamento, de autoconhecimento, de reconhecimento, ó Pai, de que nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos a palmatória do mundo, não somos nós que devemos ditar a forma das pessoas serem, mas nós devemos nos disciplinar para sermos abençoadores, bondosos, altruístas, que a nossa vida seja um exemplo de servir e que o Senhor seja glorificado por meio de nós. Cuida das nossas vidas diárias, cuida, ó Deus, da nossa vida, das nossas batalhas, das nossas crises, das nossas dores, e nos conduz, ó Pai, de maneira tal que nós possamos superar tudo, reconhecendo que o Senhor tem cuidado de nós. Guarda-nos, ó Deus, nos dê um dia poderoso na presença do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro, esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70, no município de Serra, no Espírito Santo. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, eu queria te fazer um pedido, se inscreva, porque assim você vai nos ajudar a impulsioná-lo e alcançar mais pessoas. Se você já está inscrito, não deixe de interagir, curta, comente, compartilhe e com certeza você vai estar nos abençoando muito. Até amanhã então, um beijo no seu coração. Amém?